E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Kami, que trabalhava como um agiota, porém ele era diferente. Muitas das vezes que ia cobrar dinheiro acabava ajudando a pessoa. Ele vive nessa vida do crime, pois não tem coragem de mudar de vida e mesmo não tendo mais objetivos em sua vida ele não gostaria de morrer. Porém um dia, enquanto estava bebendo com alguns de seus colegas de trabalho, ele sai para fora para se aliviar e fumar um pouco, e é neste momento que um caminhão desgovernado vem em sua direção e ele acaba sendo morto, e logo após isso ele é transformado em um fantasma. Com isso ele acredita, como não teve uma vida boa, ele vai para o inferno para depois ser reencarnado, e logo ele descobre que acabou sendo morto por causa que o motorista estava dirigindo bêbado, mas como ele é um fantasma agora não pode se vingar. Pouco tempo depois uma energia acaba entrando em seu coração e uma mensagem aparece falando sincronização completa, e ele também ganhou o título de anfitrião. Com isso ele reencarna como um cavaleiro da morte de level 0. Após esses eventos uma bola vermelha aparece e fala para ele que seus antecessores escolheram ele como um novo rei, e agora ele deve mostrar para todo seu poder para ser respeitado. Mas logo após isso o rei do submundo da terra aparece e acaba atacando ele, e como não pode ter dois reis no submundo ele usa uma de suas habilidades para fugir, e com isso ir para um mundo no qual ainda não existe um submundo. Com isso ele vai para outro mundo, e como um governante de submundo agora ele tem um objetivo em sua vida, que é completar todas as missões do sistema, e com isso ficar muito mais forte para desafiar os outros reis do submundo, e com isso se tornar o deus da morte. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Jin, que desde quando ele era criança ele preferia ler quadrinhos e novelas em vez de brincar com seus amigos. Isso porque ele admirava os protagonistas e queria ser um também. Um dia ele acaba conhecendo um novo jogo e acaba gostando muito, onde após demonstrar um grande talento ele conseguiu bons resultados como um jogador profissional. Porém não importava quanto tentasse ele não conseguia se tornar um protagonista, até que um dia um cataclisma acontece em seu mundo, onde a sua realidade se tornou mais parecida com o jogo do que os jogos de verdade, pois dungeons apareceram por toda a cidade, e logo após isso vários tipos de monstros saíram delas. Por sorte para os humanos conseguirem revidar, alguns começaram a despertar poderes, eles ficaram conhecidos como usuários de mana. Com o passar do tempo eles começaram a se destacar muito mais do que qualquer outra celebridade. Após Jin perceber que um usuário de mana é igual aos protagonistas que ele sempre lia nas histórias, ele decide que vai se tornar um deles também. Porém 8 anos depois esse sonho foi completamente esmagado, onde após ver os seus status e talentos ele era muito fraco, sendo completamente inúteis em combate. Porém após chegar em sua casa ele acaba se encontrando com uma garota que fala que ele é uma pessoa muito valiosa por causa do seu talento, e ela acaba dando uma nova habilidade a ele, conhecida como Infugacha, onde após usá-la ele acaba ganhando uma informação muito importante do futuro, os números vencedores da loteria. Após perceber o quanto poderosa é essa sua nova habilidade, ele está decidido que vai usá-la para ficar muito mais forte, para ser capaz de se destacar e completar seu sonho de se tornar o protagonista. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Park Soo, onde um dia, enquanto estava caminhando, várias luzes misteriosas começam a aparecer no céu. Logo após isso essas luzes começam a cair, destruindo toda a cidade. Com isso o caos se espalhou por todos os lados, e enquanto ele estava fugindo um caminhão desgovernado vem em sua direção. Após esses eventos ele acorda no meio de uma floresta sem entender nada. Logo após isso um enorme urso que estava sendo atacado por lobos vem em sua direção. Por sorte ele consegue se esconder a tempo, e para sobreviver ele começa a correr para longe com todas as suas forças. Enquanto estava correndo ele escuta uma mensagem falando que sua constituição aumentou em 1 ponto, e logo ele descobre que este local onde veio parar é completamente insano, onde existe criaturas de todos os tamanhos que passam seus dias lutando pelos seus territórios. Após 67 dias neste novo local os lobos ainda estavam atrás dele, com isso ele passava seus dias com medo de ser pego e morto. Porém os lobos não eram a única coisa perigosa nessa floresta. Com isso ele precisava encontrar um lugar seguro para ficar. Um ano após sua chegada nesse mundo ele já estava começando a se adaptar, sendo capaz de enfrentar enormes monstros, e quanto ele mais se esforçava mais pontos ele ganhava para seus atributos. Mesmo após 3 anos ele ainda não tinha se encontrado com civilização, e como ele salvou um pequeno lobo de ser morto ele acabou se tornando parte da família deles. Com isso ele passava seus dias lutando por territórios contra vários outros monstros pela sobrevivência da sua família. Após centenas de anos
após terem passado um dia enquanto estava lutando, ele misteriosamente consegue retornar para a Terra novamente. Porém, após esse tempo que ele estava em outro mundo, a Terra se transformou em local de sobrevivência do mais forte após a aparição de monstros. E agora Park, após passar 1000 anos sobrevivendo nesse outros mundo, ele retornou muito mais forte como o rei dos animais, e agora seu novo objetivo é conquistar a Terra. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, um poderoso comandante de um grupo de guerreiros, onde com sua enorme espada ele era capaz de dizimar vários inimigos facilmente. No entanto, um dia após completar uma de suas missões com seu grupo, um de seus inimigos ainda continuou vivo, e ele estava cheio de bombas, onde após explodir seu grupo é atingido e ele é jogado para longe em um penhasco bastante ferido, e logo ele cai no mar. Após alguns eventos, por sorte, ele acaba se encontrando com um jovem garoto que acaba pedindo ajuda para salvá-lo. Após isso, ele é levado para uma casa e começam a fazer um tratamento nele mesmo, suas feridas sendo bastante graves. Com o passar do tempo, como ele tem um corpo bastante forte, ele consegue se recuperar. Após isso, ele decide ir embora sem rumo em sua vida. 5 anos depois, as pessoas que salvaram sua vida acabaram sendo atacados, e eles não tinham guerreiros para revidar. Com isso, eles vão pedir ajuda ao protagonista, que após perder todos seus companheiros, ele desistiu de ser um guerreiro e estava apenas vivendo uma vida tranquila na floresta, pois assim ele não precisava lutar contra ninguém. Porém, após escutar o que as pessoas que salvaram sua vida estava passando, ele decide retornar ao campo de batalha para ajudá-los. Com isso, ele agora vai trilhar um novo caminho com um novo começo em busca de derrotar seus novos inimigos, e ele vai usar todas as suas habilidades de batalha e comandar para vencer essa guerra, e com isso não perder mais ninguém que é importante para ele. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, um promotor da Coreia que investiga a corrupção, onde ele estava atrás de uma pessoa que tem o poder absoluto acima da lei. Porém, um dia ele acaba sendo morto e atirado ao mar. Com isso, ele acreditava que ia chegar ao seu fim, mas logo após isso ele escuta a voz de uma pessoa chamando ele, e ele acaba se deparando com uma mulher onde ela fala que analisou sua vida, onde ele é um promotor que estava investigando uma pessoa, mas acabou sendo pego e morto. Com isso, ela pergunta a ele se ele não tivesse morrido naquele momento, ele poderia pegar seu inimigo e seria punido pela lei, e Kim fala que seria difícil, como ele é um tirano que controla a polícia mesmo com provas, seria muito difícil. Com isso, ela pergunta se ele ainda quer capturá-lo, e Kim fala que colocaria sua vida nisso para colocá-lo na prisão. Após esses eventos, ela faz uma oferta a Kim onde ela vai deixá-lo vivo, porém ele deve capturá-lo, mas ela avisa se ele mudar rapidamente será morto igual um cachorro, onde ele deve se preparar lentamente e esperar o momento certo para pegá-lo. Após escutar tudo, Kim aceita a oferta e está decidido que vai mostrar para seu inimigo que o inferno existe. Com isso, Kim acorda em uma sala de aula e logo ele descobre que reencarnou no passado, quando ainda era um estudante, e rapidamente ele corre para salvar seus pais, que na sua outra vida eles tinham sido mortos em um acidente. Após chegar em casa e perceber que isso tudo não é um sonho, agora ele está decidido que vai trilhar um novo caminho para que seja capaz de capturar seu inimigo. Mas antes disso, ele tem que ficar mais forte, pois antes ele era fraco, mas agora é diferente. Com todas suas memórias da sua outra vida, ele vai mudar tudo e com isso cumprir a promessa que fez com a mulher que o salvou.